Boa tarde, meu querido Marinho Saldanha, Peaky Blinder com a sua boina inseparável. Primeiro, te parabenizar pela apuração que você trouxe aqui com a gente, antecipando todos os fatos que se confirmaram. E agora eu te pergunto, por que o Inter tomou essa decisão? Boa tarde, Razan. Prazer falar contigo. A gente fez o nosso serviço, né? Todo mundo que nos acompanhou ali ao meio-dia sabia que o caminho era esse, foi o caminho que o Internacional tomou. As reuniões ontem, lá no Beira-Rio, elas duraram aproximadamente 8 horas. 8 horas de reunião. Começaram pela manhã, o Mano Menezes participou de uma parte das reuniões, depois ele saiu para dar o treinamento da manhã, voltou para as reuniões à tarde e se criou aquele clima. Será que chamaram o Mano porque ele vai ser demitido? Não, a gente estava no caminho certo, com a informação correta, que apesar de tudo que aconteceu à tarde, o Mano foi mantido e saíram o William Thomas e o Sandro Ornandelli. Bom, a situação é a seguinte, o Inter detectou que o grande problema, o foco do problema não é técnico, tático, jogadores, postura. É tudo reflexo da preparação física. E o Inter já tinha, e nós tratamos disso aqui no De Primeira, trocado o seu preparador físico há aproximadamente uma semana, o Giancarlo Lourenço, que hoje trabalha no Cuiabá. Esse profissional, ele chegou ao Inter por indicação do William Thomas e do Sandro, que também acabou sendo demitido ontem. E a manutenção dele foi muito por força desses profissionais. O Mano Menezes se envolveu em uma polêmica com o próprio William Thomas depois do Clássico Grenal, quando o Mano deu uma entrevista... Marinho, perdão te interromper. William Thomas, esse que está na tela, certo? Esse que está na tela, perfeito. Trabalhou no Santos, trabalhou no Avaí. Ele chegou ao Internacional no ano passado para substituir o Paulo Brax, que hoje está no Vasco, que foi demitido numa situação até quase semelhante. Tinha uma ruptura, o Inter perdeu para o Globo na Copa do Brasil. Ao invés de demitir o Medina, naquele momento, o Inter optou por demitir o executivo, o Paulo Brax. Voltando à situação do Mano, tá? Houve um ruído entre o William Thomas e o Mano Menezes, porque do vestiário para dentro foi combinado, o presidente Barcelos comentou com o Mano que ele não seria demitido depois do Grenal. E nos microfones, o William Thomas não garantiu a permanência do Mano. Esse ruído, esse problema de comunicação, falar uma coisa ali no vestiário e outra coisa ao público, foi o ápice, sabe? Foi o pico, foi o ponto alto da decisão do Inter de demitir os dirigentes. A gota d'água. É isso aí, a gota d'água. Quem está nos acompanhando vai pensar, tá, mas e o Mano? Porque afinal o Inter não ganhou. Seria natural que caísse todo mundo, né? Bom, a permanência do Mano Menezes ela se deve a vários quesitos. O primeiro deles é que, internamente, com seus dados, com todo o aparato de informação que existe nos clubes de futebol, de análise de desempenho, de toda a questão tecnológica que existe, o Inter atestou que o modelo de jogo do Mano Menezes funcionava no ano passado em razão da preparação física, deixou de funcionar esse ano por causa da queda da preparação física. O Mano teve que mudar muito seus volantes, não conseguia manter a mesma intensidade de time, então, entre aspas, assim, o Mano foi vítima do problema da questão física, que teve participação dos dirigentes e também da preparação. Esse é um dos pontos. O outro ponto que levou o Inter a manter o Mano, a confiança que o técnico pode retomar o melhor rendimento do time. E essa confiança se baseia na relação que ele tem com os jogadores. Os jogadores são contrários à mudança. O principal líder do vestiário do Inter hoje é o Alan Patrick, que é um cara que tem uma relação maravilhosa com o Mano Menezes, de companheirismo mesmo, e o grupo não gostaria da saída do Mano. Até essa medida, essa questão foi aferida pelo Inter. O grupo não gostaria da saída do Mano. E para fechar, Razan, o Inter percebeu no Mano um cara muito leal ao projeto. Porque no começo do ano, a direção do Internacional chegou para o Mano e disse, olha, Mano, nós estamos quebrados de dinheiro, não temos muita verba para agir no mercado. A gente vai tentar te dar mais reforços no meio do ano do que no começo. O nosso poder de ampliar aí a questão técnica, de contratar jogadores, ele é muito pequeno. O Inter perdeu o Edenilson, perdeu o Tyson, abriu espaço na folha de pagamento e não repôs, porque a ideia era reduzir a folha, que hoje está em torno de 7 milhões de reais.
Dito isso, o Mano aceitou essa situação e tentou, de todas as formas, suprir as carências com atletas da base. Não reclamou publicamente, não reclamou internamente. E quando teve a chance de ir para o Corinthians, não foi. Não foi. Recusou a oferta, não se mostrou solícito à negociação. Então, essa conduta do Mano, essa lealdade ao projeto do Inter, fez também com que o Inter fortalecesse essa parceria com o Mano e optasse por não demitir ele nesse momento de maior instabilidade. É claro, né, Fazano, que o futebol é resultado. Se o Mano continuar perdendo, amanhã depois, daqui a 3, 4, 5 jogos, a gente não sabe o que pode acontecer. Mas todos esses quesitos foram levados em conta e, principalmente, essa lealdade entre Mano e direção pesou no momento da permanência dele. Bastidores importantes que o Marinho Saldanha traz para a gente. O Inter que vem, como repito, de 5 derrotas consecutivas. Acho que poucos técnicos no Brasil sobreviveriam a uma sequência dessa, com o ápice de que o 5º jogo é um Grenal, é o clássico. Então tem um peso muito grande. E tem mais aí, é um clássico em que o Inter joga com um jogador a mais durante quase 45 minutos. Nesse período, com um jogador a mais, sofre o gol e só vai fazer o seu gol já nos minutos finais do jogo. É um contexto bem pesado. Então, essa decisão pela permanência do Mano, ela é um sinal, né? Ela é uma sinalização muito importante, ela é uma mensagem de que o Internacional está junto do Mano nesse processo, nesse projeto, e que não é hora realmente de romper. O Inter quer anunciar o quanto antes, quer fechar o quanto antes, porque não está fechado ainda, a contratação de um preparador físico. Isso passa a ser prioridade. Mas o grupo já viaja hoje para a Venezuela e quinta-feira enfrenta o Metropolitanos pela Libertadores. Exatamente, só para registrar o comunicado do Inter de ontem, anunciando as saídas do departamento de futebol. O Esporte Clube Internacional comunica a mudança no departamento de futebol masculino, deixa o clube diretor executivo William Thomas e o coordenador técnico Sandro Orlandelli buscando a reestruturação do setor. O clube agradece aos 2 profissionais pelo trabalho executado, desejando sorte e sucesso na sequência de suas carreiras. Comunicado emitido às 5h38 da tarde. O Marinho já tinha antecipado aqui com a gente ao meio-dia, no dia 1º, de que essa possibilidade existiria das mudanças no departamento de futebol. O Marinho acabou de lembrar que o Inter já viaja para enfrentar o Metropolitanos pela Libertadores e hoje certamente vai estar ligado, porque o Independiente Medellín encara o Nacional do Uruguai às 9 da noite pelo seu grupo na Libertadores, o grupo B, e todo mundo está mais ou menos colado, né? O Nacional é o líder com 7, depois vem o Inter com 5 e o Medellín tem 4. Se o Medellín, por exemplo, ganha, fica ainda mais embolado, ficaria Nacional com 7, Medellín com 7, Inter com 5. Se empata, também embola, porque o Medellín vai a 5, o Nacional vai a 8 e o Inter fica empatado com o Independiente Medellín, enfrentando na quinta-feira o Metropolitanos. Então, uma semana fundamental também para o futuro do Inter na Libertadores, Marinho. E lembrando que são 2 jogos fora de casa nessa volta, né? O Inter já jogou 2 vezes no Beira-Rio. Vai enfrentar em casa só o Independiente Medellín. Pega o Nacional no Uruguai e agora o Metropolitanos na Venezuela. O grande problema do Inter na Libertadores foi que não conseguiu vencer o Nacional, né? Vencia até os últimos minutos e tomou um gol ali, já nos acréscimos, no cruzamento, numa desatenção, e daí ficou um pouquinho para trás, um pouquinho balançada essa situação. Mas existe uma confiança bem grande que o Inter vai poder se classificar nesse grupo. A grande questão, o grande problema, assim, é a Copa do Brasil, né? Porque o Inter tomou 2-0 do América no jogo de ida e reverter um 2-0 vai ser bem complicado. Com 2 expulsões, além de tudo, o Metropolitanos, que é o adversário do Inter, é o lanterna do grupo, ainda não pontuou na chave neste grupo B, que tem Nacional, Inter e Independiente Medellín como claros e amplos favoritos à classificação. Marinho, obrigado mais uma vez pela tua participação com a gente no De Primeira. Parabéns pela tua apuração e até emendar uma informação em cima do que você já trouxe a respeito do William Thomas, porque esse dirigente pode pintar no Red Bull Bragantino. É informação do nosso Lucas Mussetti, que o William Thomas, que acabou de sair do Inter, foi anunciada ontem, a sua saída, como o Marinho acabou de explicar para a gente, pode acabar substituindo o Escuro, que vai sair do Red Bull Bragantino agora no meio da temporada, rumo ao Mônaco. O PVC já tinha trazido a possibilidade do Diego Serri, que é um dos nomes cotados, mas o Mussetti também traz a informação de que o William Thomas pode pintar, então, no Red Bull Bragantino. Tem a dança das cadeiras dos técnicos, tem a dança das cadeiras dos executivos agora também. Marinho, obrigado, viu?